Olá, sejam bem-vindos à websérie Planejando SGQ com Ivan Gonçalves. Nessa série de vídeos e de aulas, nós iremos fazer uma introdução a como estruturar de maneira adequada o planejamento de um sistema de gestão da qualidade. E na primeira aula da série, nós iremos comentar sobre a questão da gestão organizacional e os elementos que compõem uma organização. E para isso, nós contamos com a presença do consultor, auditor e especialista Ivan Gonçalves. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Tony. Como você comentou, hoje iniciamos uma série que vai mergulhar no P do PDCA, planejamento de um sistema de gestão. A proposta é trazermos aos nossos participantes, aos nossos espectadores aí, todos os requisitos, todos os elementos que compõem o planejamento de um sistema de gestão da qualidade, começando com a cultura organizacional, né? Algo que até, eu diria, precede um pouco o próprio planejamento normativo do sistema de gestão da qualidade de uma organização. É algo que antecede ou são as condições basilares de uma organização antes de implementar um sistema de gestão da qualidade. Então o assunto tem pano para manga, vai ser bem interessante conversar sobre isso. E vamos começar. O que é preciso para estruturar uma organização antes de entrar num sistema de gestão da qualidade? Quais são os pré-requisitos? Eu diria assim, primeiro eu preciso conhecer a minha organização. Quem é a minha organização? Se eu pretendo implementar um modelo gerencial, né, como a gente comentou, um modelo baseado na ISO 9001, um modelo de gestão, eu preciso entender em que ambiente esse modelo de gestão vai ser implementado. Então, há necessidade de alguns elementos que caracterizem a minha organização, muito mesmo antes de eu começar a pensar na estratégia que a minha organização vai utilizar, quem essa estratégia pretende atingir, o que eu faço, como o sistema vai estar estruturado e assim sucessivamente, já que são elementos que compõem o P, planejamento do sistema. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Cultura organizacional, na realidade, ela é traduzida através de duas abordagens. Primeiro, quem é a minha organização, identidade organizacional, e segundo, o contexto, ou seja, em que ambiente a minha empresa está inserida e quem ela pretende atender ou quem se relaciona com ela. E já que tu falou na questão da identidade, como é que é construída a identidade organizacional e quais são os elementos que fazem parte da mesma? Boa pergunta. Vamos imaginar o seguinte, a gente consegue hoje, é rara a empresa que não tem sua missão, sua visão, seus valores, sua cultura estabelecida, ainda que de maneira informal. O que uma organização precisa efetivamente formalizar e comunicar e enraizar no coração das pessoas que trabalham nessa organização? Primeiro, a missão. Então, vamos falar da identidade organizacional. Eu preciso criar uma identidade organizacional. Qual é a identidade? Ela é composta por missão, visão, cultura e valores. Vamos falar um pouquinho sobre a missão. Qual a proposta da minha empresa? O que a minha empresa se propõe a entregar? Então imagine que eu tenho uma empresa que faça camisa. Então, qual é a missão da minha empresa? Produzir camisas para atender determinado segmento. Eu posso especificar até qual é o segmento que ela vai atender, segmento infantil, né, etc. Mas eu preciso deixar claro qual é a missão da minha empresa, qual é o propósito da existência da minha organização. Isso tem que ficar claro para todos. Mais importante do que a missão, a visão. Porque a visão vai embasar toda a minha estratégia, todas as minhas ações futuras, em atendimento inclusive às partes interessadas. A gente vai ver isso quando a gente falar sobre o contexto. Então, visão. O que a minha empresa pretende para o futuro? Como ela deseja ser vista, como ela deseja ser reconhecida no futuro. Então, missão e visão formam parte da identidade organizacional. Aí eu tenho o aspecto da cultura organizacional. A cultura organizacional está baseada no comportamento que a empresa espera de seus colaboradores, no comportamento que ela tem em reação
as ações, as atividades que ela executa. Então, missão, visão, cultura e o último componente, valores organizacionais. São valores que a organização precisa determinar e comunicar apropriadamente, não só aos seus colaboradores, mas ao mercado. Ou seja, como ele reage, como ela, organização, reage a determinado cenário. Vou dar um exemplo. Discriminação. Independente se é uma discriminação de origem religiosa, de origem sexual, etc. Como a organização reage à discriminação dentro de sua organização? Como a organização reage à corrupção? Como a organização reage no cenário de roubo e etc. Então, os valores organizacionais são importantes para fundamentar a identidade da organização. Um exemplo claro, se você hoje pegar e acessar o site da Qualitim, vai ter um link lá escrito Quem Somos. Se você clicar nesse link, você vai ter a cultura organizacional da Qualitim, os valores organizacionais da Qualitim definidos claramente. Então, para cada tipo de cenário, a gente diz como a gente aborda, se a gente apoia trabalho infantil, se a gente apoia ou não roubo, corrupção, suborno, como a Qualitim enxerga e como a Qualitim se posiciona frente a esses cenários. Então, todo esse conjunto, missão, visão, cultura e valores organizacionais formam a identidade da organização. Algo muito importante nessa etapa, além de você formalizar, definir formalmente esses pilares, é importante que você comunique. Então, uma boa prática que a gente tem, inclusive, aqui na Qualitim, quando um colaborador novo chega, ele é introduzido a essa cultura organizacional. Ele entende como a Qualitim age, ele entende como a Qualitim reage a determinado tipo de comportamento. Então, as pessoas começam a entender como a Qualitim pensa, qual é a cultura da Qualitim, e isso é importante, porque se você vai fazer parte de um time, você tem que estar adaptado ou você tem que fazer, ter a mesma percepção cultural que o time que você está trabalhando. Então, isso, cultura organizacional, essa parte da identidade, é um dos pontos importantes. O outro ponto importante e fundamental está relacionado ao contexto. Quando a gente está falando de contexto, a gente está falando de 3 aspectos importantes: partes interessadas, ambiente interno e ambiente externo. Lembre, nós estamos definindo a identidade da empresa, nós estamos definindo o contexto da empresa, então nós estamos fundamentando a cultura da organização, quem somos e aonde estamos. Quando a gente está falando de contexto, esses 3 componentes são importantes. Primeiro, partes interessadas. Para quem nós vamos trabalhar? Porque a organização trabalha produzindo produtos e serviços para atender uma necessidade externa, essencialmente, o cliente. Logicamente que ela tem outras partes interessadas que são importantes. Conceitualmente falando, Tony, partes interessadas são aquelas que afetam, se sentem afetadas ou podem afetar a organização. Então, um fornecedor, ele pode afetar negativamente ou positivamente a organização. Cliente, colaborador, governo, sociedade, acionista. Imagine um acionista corrupto. Ele afeta negativamente a empresa, seja por imagem ou seja por desvios financeiros. Dando exemplos. Então, as partes interessadas precisam necessariamente ser identificadas. Ainda não em termos normativos, porque a norma lá no planejamento, quando a gente entrar especificamente no requisito normativo, ela vai pedir que as partes interessadas sejam formalizadas, determinadas e suas necessidades e expectativas sejam determinadas também. Eu estou falando aqui num aspecto ainda que filosófico da organização. Então, para quem a nossa organização vai trabalhar? Ela vai entregar uma camisa? Para quem? Quem são as partes interessadas? Então,
tudo que a empresa gerar de resultado, ela precisa atender todas as partes interessadas. Esse é um princípio importante, porque quando a gente está falando de satisfação do cliente, é muito pontual. Qual cliente? Só o cliente externo? Tá, e se o meu colaborador estiver insatisfeito? E se o meu acionista não estiver tendo o retorno que ele espera? E se o governo estiver identificando que eu não estou atendendo a legislação da maneira correta? Então, e se o meu fornecedor não estiver feliz, né, não estiver alinhado à minha proposta de entregar produtos com excelência, etc. Então, existe um contexto muito grande em volta da organização que precisa ser identificado. As partes interessadas, então, constituem um ponto importante na identificação do contexto da organização. Agora vamos olhar o segundo componente do contexto, ambiente externo. Aonde minha empresa está inserida? Num determinado segmento. Esse ambiente externo, o que ela traz de riscos e oportunidades para a minha organização? Então, quando eu estou olhando para o ambiente externo, eu preciso ter uma visão preventiva. Riscos e oportunidades. Que tipo de riscos esse ambiente oferece para a minha organização? Riscos, de novo, quando a gente está falando de ISO 9001, riscos relacionados, né, à qualidade dos produtos, à qualidade dos serviços, à capacidade da minha organização de entregar produtos e serviços em conformidade com aquilo que eu estou me propondo. Então, eu vou dar um exemplo. Concorrência. Estou entrando num mercado de camisa, onde existem vários players, vários concorrentes, maiores, uma condição financeira melhor e etc. Que riscos que esses concorrentes me trazem? Parte tributária. Quais são os tributos? Há um potencial aumento na carga tributária relacionada à confecção de camisas. Então, eu preciso analisar o ambiente externo, observando riscos e oportunidades que esse ambiente traz à minha organização. Lembrando, estou vendo a parte de contexto organizacional, que é fundamental para o estabelecimento da cultura. E depois eu tenho que olhar o ambiente interno. Então, eu vou olhar dentro da minha organização, quais são os pontos fortes da minha organização, quais são os pontos fracos da minha organização, o que eu sou bom, o que eu não sou bom, o que eu tenho de melhor e o que eu preciso melhorar. Então, quando eu constituo, olhando para dentro da minha organização, ambiente interno, olhando para fora da minha organização, o ambiente externo, olhando as partes interessadas, eu completo aquilo que eu chamo de, aquilo que a norma ISO 9004 coloca bem, contexto da organização, onde ela está inserida. Alinhando essas informações à identidade da minha organização, quem eu sou, missão, visão, cultura e valores, eu estabeleço um corpo chamado cultura organizacional e eu estabeleço quem eu sou, em que área eu atuo e quem eu devo atender dentro dessa minha atuação. Então, todas essas informações são absolutamente relevantes antes de qualquer pensamento e atendimento normativo. Ah, eu vou sair aí mapeando o processo, aí eu vou sair fazendo o procedimento. Antes de tudo isso, quem é você? Onde você atua? Quem você pretende atender? São informações absolutamente relevantes. Quem nos ouve pode estar pensando, poxa, o Ivan falou do ambiente interno e externo, eu posso usar, por exemplo, uma ferramenta SWOT para poder fazer essa identificação? Não, a construção de uma cultura e da própria norma, ela é um campo fértil e rico para você aplicar metodologias que você quiser. O que é importante é você aplicar a metodologia e rodar o PDCA dentro da própria metodologia. Então, você quer usar um SWOT Analysis, quer avaliar a tua concorrência com uma outra ferramenta, se você quer buscar identificar a satisfação do teu cliente, que é uma informação que vem de fora, usando uma determinada ferramenta para identificar a satisfação do cliente, não tem problema nenhum, pode usar. O importante é que você tenha essas informações identificadas, estruturadas e comunicadas
antes de você começar a construir o sistema de gestão da qualidade.